Imagine um mistério guardado nas Escrituras, algo que por séculos esteve bem diante de nossos olhos, mas poucos se atreveram a desvendá-lo. 3 céus, não apenas um. Cada um com um propósito e significado que pode transformar a forma como você vê a sua própria vida e até o seu destino eterno. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Talvez porque, ao entender a verdadeira profundidade desses céus, você é desafiado a confrontar realidades espirituais que vão muito além do que pode ser visto a olho nu. A Bíblia não fala apenas de um céu físico, mas de uma dimensão invisível e de um lugar glorioso onde a presença de Deus reina de forma indescritível. Esta história bíblica não é apenas uma lição sobre a criação, mas uma profecia que nos desperta para uma realidade maior, algo que pode mudar a sua visão sobre o propósito de sua vida e até sobre o que acontece depois da morte. E se eu te dissesse que, ao entender esses céus, você pode ter uma nova perspectiva sobre tudo? Se você quer descobrir por que esses céus têm um impacto direto sobre o seu presente e futuro, curta e se inscreva no canal. Porque o que você vai ouvir agora não é o que te ensinaram por aí. Prepare-se para um entendimento que poucos têm o privilégio de conhecer. Você já parou para refletir sobre a profundidade que a Bíblia oferece ao falar sobre os céus? Sim, os céus. Parece um conceito simples, mas a Bíblia revela algo surpreendente. Não há apenas um céu, mas 3, cada um com seu significado profundo e propósito específico. Essa história bíblica, muitas vezes esquecida ou negligenciada, nos mostra que esses céus não são apenas representações físicas ou poéticas. Eles têm uma conexão direta com a nossa vida espiritual. No entanto, poucos falam sobre isso. Por quê? Bem, é uma conversa que exige coragem e uma mudança de perspectiva. Muitas pessoas, ao olharem para o céu, veem apenas a vastidão azul ou a imensidão das estrelas. Mas a verdade é que essa história bíblica revela camadas de significado que se estendem muito além da visão física. O primeiro céu, que é o céu que vemos, é apenas a ponta do iceberg. Ele é uma maravilha de beleza e organização, mas ele não é o final. Esse ensinamento é muitas vezes ignorado porque ele nos chama para uma reflexão que vai além do nosso entendimento imediato. Como a profecia nos ensina, o que vemos é apenas uma parte do plano divino. A Bíblia fala sobre esses céus de maneira sutil, mas poderosa. E quando falamos sobre a profecia relacionada a isso, nos deparamos com uma realidade inexplorada para muitos. A verdade é que esses céus não são apenas metafóricos ou místicos. Eles têm um papel vital em nosso entendimento da criação e de nossa relação com Deus. Cada um deles traz à tona a necessidade de uma reflexão profunda sobre nossa posição no universo e nossa espiritualidade. Enquanto muitos tentam reduzir a Bíblia a simples histórias ou lições morais, essa história bíblica e seus ensinamentos sobre os céus nos mostram algo mais. Um convite para adentrarmos dimensões espirituais que frequentemente ignoramos. Talvez por ser mais fácil seguir a rotina do cotidiano sem questionar o propósito de nossa existência, não buscamos entender essas mensagens mais profundas. E assim, a verdadeira revelação sobre os 3 céus permanece velada para a maioria de nós, apesar de estar ali, nas Escrituras, esperando para ser descoberta. A profecia, como descrita nas Escrituras, tem o poder de iluminar esses céus e mostrar seu real significado para nós. Quem se atreve a mergulhar nessas verdades profundas encontrará mais do que uma simples explicação de como o mundo funciona. Encontrará uma conexão direta com a missão divina e o propósito de vida. E agora, com essa primeira visão sobre os 3 céus, o que você acha que vem a seguir?
Como será o segundo céu e o que ele nos revela sobre nossa luta espiritual? Quando você olha para o céu, seja ele um vasto azul ou uma noite pontilhada de estrelas, o que você sente? Há algo de profundo, quase místico, em contemplar o universo. O primeiro céu, aquele que é visível, tem uma mensagem clara para quem deseja ouvir. Ele não é apenas um cenário natural, mas um lembrete constante da grandeza de Deus. Essa história bíblica revela um céu que, apesar de simples aos olhos humanos, é uma obra divina repleta de ensinamentos espirituais. Cada amanhecer, cada pôr do sol, nos fala de um Criador que cuida de cada detalhe da criação. Esse céu, que se estende diante de nós como um manto, tem um propósito que vai além de sua beleza estética. Ele sustenta a vida na terra, regulando os ciclos que permitem o crescimento das plantas e a formação das nuvens que trazem a chuva. É nesse céu que vemos a ordem e o equilíbrio, as mesmas qualidades que Deus implantou na criação. Essa história bíblica, que começa com os primeiros versículos de Gênesis, revela o papel essencial do céu físico para a sobrevivência de todos os seres vivos. Não é só um local de beleza, é uma obra-prima que reflete a sabedoria e o cuidado divinos. No entanto, a verdadeira lição desse primeiro céu vai além do que podemos ver. Há uma mensagem espiritual embutida nele. Quando olhamos para cima, não estamos apenas observando um corpo celeste. Estamos sendo convidados a refletir sobre a majestade de Deus e a nossa dependência dele. A profecia do céu físico, como descrita nas Escrituras, aponta para uma vida de confiança e fé. Cada estrela no céu, cada nuvem que passa, é um lembrete silencioso de que Deus está presente em cada detalhe de nossa vida. E assim como a natureza é sustentada por Ele, nós também somos sustentados por Sua graça. E você já se perguntou quantas vezes, em momentos de dificuldade, olhamos para o céu em busca de respostas ou consolo? Esse ensinamento nos lembra que o primeiro céu é mais do que um espetáculo visual. Ele nos conecta com o Criador, nos faz refletir sobre nossa relação com Ele. Ao observar o céu, não devemos apenas admirar sua beleza, mas também perceber que ele é uma mensagem direta de Deus. E mais, a profecia revelada nesse céu nos ensina sobre a limitação humana. Vemos apenas uma fração do que Deus criou. Essa limitação, longe de ser uma fraqueza, é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e confiança nele. Se você ainda não havia pensado nisso, o primeiro céu, em sua imensidão, nos lembra que há mais além do que nossos olhos podem ver. Ele nos convida a crescer espiritualmente, a olhar além das estrelas e a refletir sobre o grande plano de Deus. Mas o que mais ele tem a nos ensinar? E como isso se conecta com o segundo céu, onde as batalhas espirituais acontecem? Talvez seja essa a próxima lição que devemos aprender. Agora, imagine um céu que não podemos ver com os olhos físicos, mas que está ao nosso redor, influenciando nossa vida de maneiras que nem sempre compreendemos. Esse é o segundo céu, a dimensão espiritual onde as batalhas entre as forças do bem e do mal se desenrolam constantemente. Essa história bíblica, mais do que uma lição teológica, nos revela que a nossa luta diária vai muito além do que se pode ver ou tocar. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12 sobre lutar contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, ele nos alerta sobre uma realidade que é invisível aos nossos olhos, mas que tem um impacto profundo nas nossas vidas. As decisões que tomamos, os pensamentos que alimentamos, as tentações que enfrentamos, todos esses momentos estão diretamente conectados com o que ocorre nesse segundo céu. A profecia nos mostra que cada desafio espiritual que enfrentamos é reflexo de uma batalha maior,
travada em uma dimensão que não vemos, mas que certamente afeta nosso espírito e nossa caminhada com Deus. Essa história bíblica de batalhas invisíveis é frequentemente ignorada ou minimizada, mas ela é tão real quanto a nossa experiência diária. Para entender melhor, basta lembrar do exemplo de Daniel, que orou durante dias sem receber resposta. Até que um anjo lhe revelou que a resposta estava sendo impedida por um príncipe demoníaco, lutando contra as forças celestiais no segundo céu. Daniel 10:3. Agora, como você pode aplicar isso em sua vida? Cada vez que sentir que sua fé está sendo atacada, ou quando enfrentar um desafio que parece impossível, lembre-se de que essa batalha não é apenas sua. As forças espirituais estão em constante movimento ao seu redor. A oração é a sua arma nesse campo de batalha. Ela não apenas sobe para Deus, mas fortalece os exércitos celestiais que lutam ao seu favor. Essa história bíblica, repleta de ensinamentos, nos convida a usar nossa fé e nossa voz para clamar por proteção e vitória, pois a profecia nos ensina que, com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. A verdadeira luta no segundo céu não é apenas sobre o que acontece com nossa vida externa, mas sobre o que está acontecendo internamente. Como as Escrituras nos alertam, a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes, nossos maiores inimigos não são pessoas, mas as forças espirituais que tentam minar nossa fé e nossa confiança em Deus. Esse ensinamento nos faz perceber que precisamos estar vigilantes e preparados, pois o segundo céu não é apenas um conceito abstrato. Ele é real e está em constante operação em nossas vidas. Portanto, ao enfrentar as adversidades, lembre-se, você não está sozinho. As forças espirituais estão em ação ao seu redor. Não permita que o inimigo atue nas sombras sem que você lute de acordo. Com o poder de Deus, você pode vencer qualquer batalha, tanto no mundo visível quanto no invisível. Mas, e o terceiro céu, onde o que vemos e o que vivemos se encontra com a perfeição divina? Como ele pode nos ajudar a entender nosso destino final? Talvez seja a hora de explorarmos essa dimensão. Imaginemos, por um momento, um lugar onde não há dor, tristeza ou morte, onde a presença de Deus é tão perfeita e grandiosa que nenhuma palavra humana pode realmente descrevê-la. Esse é o terceiro céu, a morada divina, o destino final reservado para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Essa história bíblica nos leva a um entendimento profundo sobre a promessa de vida eterna e nos mostra um lugar além da nossa imaginação, onde viveremos em plena comunhão com o Criador. Mas essa história não é apenas um consolo para aqueles que sofrem, é um lembrete de que nossa vida aqui na Terra tem um propósito eterno. Apocalipse 21:2 nos descreve o terceiro céu como a Nova Jerusalém, uma cidade adornada com uma glória que só pode ser comparada à noiva preparada para o noivo. Essa profecia nos dá uma visão do céu, não como um lugar abstrato, mas como um lar, um lugar onde Deus será tudo em todos. E ao falarmos sobre o terceiro céu, não estamos apenas falando de um futuro distante. Estamos falando de uma realidade que já começa aqui e agora, pois a promessa da vida eterna não é apenas para o futuro, mas para aqueles que já vivem em comunhão com Deus. É importante lembrar que esse céu, com toda a sua glória, não é acessível a todos, mas somente àqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Como nos alerta Apocalipse 21:27, a santidade de Deus e sua justiça fazem com que o terceiro céu seja reservado para os que realmente reconhecem a importância de viver uma vida que honre a Deus. Esse ensinamento, portanto, não é só uma promessa de recompensa,
mas também um chamado a viver de maneira a refletir o caráter divino em nossa caminhada aqui na Terra. A profecia, nesse caso, nos convoca a uma transformação pessoal, onde nossas ações, pensamentos e atitudes se alinham à vontade de Deus. E quando pensamos sobre o terceiro céu, é impossível não se perguntar: estamos vivendo de acordo com essa promessa? Estamos nos preparando para esse destino eterno? Essa história bíblica nos lembra da importância de vivermos de forma que reflita a santidade e a perfeição de Deus. Não é uma vida de perfeição humana, mas uma vida de entrega e confiança no Criador. E é essa entrega que nos torna dignos de entrar na presença de Deus, onde não há mais sofrimento ou limitações. Com tudo isso em mente, a realidade do terceiro céu nos leva a uma reflexão profunda sobre o propósito de nossa existência e a urgência de vivermos com uma visão eterna. Mas antes de chegarmos a esse destino glorioso, há muito mais a aprender sobre a luta espiritual e a jornada que nos prepara para esse céu. O que será necessário para viver de acordo com essa promessa? O que nos impede de caminhar com mais fé e coragem para esse encontro eterno com Deus? E afinal, o que podemos fazer agora para viver como cidadãos do céu? Por que quase ninguém fala sobre os três céus da Bíblia? A resposta está em um ponto crucial: o desconforto que esse tema gera. Falar sobre o segundo céu, onde ocorrem batalhas invisíveis, e o terceiro céu, a morada de Deus, nos obriga a encarar realidades espirituais profundas, que exigem mais de nós do que um simples estudo teológico. Isso nos tira da nossa zona de conforto. A profecia e os ensinamentos encontrados nesses céus nos desafiam a questionar nosso propósito, nossas escolhas e até nossa compreensão sobre o que é a vida verdadeira. Esse desconforto pode ser um dos maiores motivos pelos quais muitas igrejas e estudiosos evitam tocar nesse tema. Viver no mundo materialista de hoje, onde tudo é reduzido ao visível e palpável, torna esse assunto um tanto fora de lugar para muitos. Mas a história bíblica sobre os céus não é algo para ser evitado. É algo que deve ser abraçado. Ao falarmos sobre essas dimensões espirituais, não estamos apenas discutindo o que acontecerá após a morte, mas também o impacto que essas realidades têm sobre o nosso cotidiano. E esse é o ponto que gera desconforto. Falar sobre a verdadeira natureza do segundo céu, das batalhas espirituais que enfrentamos e sobre o terceiro céu, que representa o destino eterno de quem vive conforme os ensinamentos de Deus, nos leva a refletir sobre nossa fé, nossa vida e nossas escolhas. O silêncio sobre esses céus também pode ser visto como uma estratégia para evitar o confronto com questões mais profundas sobre a nossa jornada espiritual. No entanto, ignorar essas realidades não faz com que elas desapareçam. Elas continuam a operar, impactando as nossas vidas de maneiras que muitas vezes não entendemos, até que nos aprofundemos no estudo das Escrituras. E esse é o verdadeiro ensinamento que podemos tirar dessa história bíblica: a necessidade de estarmos mais atentos às dimensões espirituais ao nosso redor e de como isso afeta a nossa vida aqui e agora. Ao pensarmos sobre a profecia desses céus, vemos que a Bíblia nos chama a não viver apenas pelo que vemos, mas a viver pela fé. Essa é a chave para entender que o silêncio sobre esses céus não muda sua importância ou seu impacto. As Escrituras nos chamam a olhar para além do óbvio, a nos preparar para realidades que só podem ser compreendidas através de uma visão espiritual mais profunda. E é justamente nesse ponto que começamos a entender o papel fundamental desses céus em nossa vida. Portanto, ao invés de evitar essas questões, o que nos cabe é estudar, refletir e viver de acordo com a profecia que essas histórias bíblicas nos apresentam.
Apenas assim podemos entender verdadeiramente o propósito divino para a nossa vida, que vai muito além do que os olhos podem ver. Agora que você conheceu a verdadeira essência dos 3 céus da Bíblia, se perguntou: o que você vai fazer com esse conhecimento? O que essas revelações espirituais têm a ver com o rumo da sua vida, com suas escolhas diárias e até mesmo com seu destino eterno? Talvez a verdadeira pergunta seja: você está pronto para viver de acordo com os ensinamentos que esses céus revelam? Porque ao entender essas realidades profundas, algo dentro de você é chamado a mudar. A profecia não é apenas sobre o futuro distante, ela é sobre o presente. Ela é sobre a maneira como você vê o mundo ao seu redor. E quando pensamos no 3º céu, no lugar onde a presença de Deus será plena, a pergunta é: estamos vivendo de maneira digna dessa promessa? Ou estamos tão distraídos com o aqui e agora que esquecemos de alinhar nossa vida ao propósito eterno de Deus? Cada escolha, cada ação, reflete algo maior do que imaginamos. Essa história bíblica, esses ensinamentos que falamos, não são apenas para teorizarmos sobre o céu, mas para nos prepararmos para ele de forma prática todos os dias. Então, o que você acha? Está pronto para viver com essa nova visão, com uma fé mais forte e uma caminhada mais focada no propósito divino? Ou será que vai continuar vivendo como se tudo isso fosse um conto distante? A escolha é sua. E lembre-se, quem entende os céus nunca mais vê a vida da mesma maneira. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.